Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Eu quero falar um pouquinho com você sobre uma polêmica, né? Algo que está acontecendo aí no Brasil, né? Afinal, usar ou não usar a máscara. Constantemente, né, nós ouvimos falar aí sobre o uso ou não uso da máscara. Principalmente o presidente também vem falando, né, para não usar a máscara. E eu quero trabalhar o seguinte: nós somos sujeitos pensantes, nós somos seres racionais, né? Eu tenho a capacidade de pensar. Então, gente, a lei, ela existe e ela precisa ser cumprida, né? Eu preciso cumpri-la. Porém, eu preciso sempre avaliar. E ao avaliar, eu perceber a necessidade. E hoje, gente, é necessário, não é? Você usar a máscara? Para algumas pessoas, não. Tá? Mas ela acredita em quê? Ela se pauta em quê? É aí que eu quero chegar para você. Porque em filosofia, quando nós falamos da autonomia, vai aparecer uma outra palavra chamada heteronomia. Heteronomia é aquele que não tem autonomia. Ele está sempre na lei de terceiro. Se alguém manda fazer, ele faz. Se não manda, ele não faz. Né? Então, eu sempre uso o exemplo do radar. Se eu entro numa via, tem uma placa de 80 quilômetros por hora, eu não preciso do radar, certo? Porque já tem um recado. Alguém estudou aquela via, alguém falou que aquela via, o ideal é 80 quilômetros por hora. Mas você percebe que as pessoas andam a 90, 100, e quando tem o radar, ela diminui para 80. Estado de heteronomia, tem alguém controlando, né? Então, em relação à máscara, vamos pensar da seguinte forma. Quando você tem um problema de saúde, você vai no médico ou no açougueiro, né? Quando você precisa de uma cirurgia, você vai ao médico, né? Ah, eu vou ao médico, ele vai me consultar e geralmente você ainda pergunta para alguém, ó, você conhece um bom médico nessa área, né? Ou eu vou acreditar numa pessoa que não fez medicina, uma pessoa que muitas vezes não sabe ou não sabe mesmo o que está falando. Então, o que eu quero dizer é que nós somos sujeitos autônomos. Eu tenho a capacidade de fazer uma reflexão e ver a necessidade da máscara, não só para mim, como para os demais. Por isso eu trouxe um livro aqui que eu realizei a leitura, já tem um tempo, mas ele é muito interessante, eu guardei. De vez em quando eu empresto até para algum aluno, né? Ele é um livro do Eduardo Gianetti, né? Ele é um economista, mas o tema é muito legal, o auto-engano. Né? O que é o auto-engano? Você se engana. Mas você mesmo se engana e você acredita naquilo, porque de tanto você falar que aquilo, você acredita, você passa a acreditar naquilo. Então, muitas vezes, é, você vê que o seu filho está seguindo um caminho, mas você prefere não enxergar. Você sabe, você vê, mas é o auto-engano. Não, é melhor eu me enganar. Não é porque senão eu vou ter que lidar com aquilo. Né? Isso é só um exemplo. Mas olha o pensamento do autor, né? Eduardo Gianetti. Mentimos para nós mesmos o tempo todo. Adiantamos o despertador para não perder a hora, acreditamos nas juras da pessoa amada, lembramos e esquecemos de acordo com nossas convicções, para o nosso bem ou nossa ruína. O auto-engano permeia grande parte das opções e julgamentos que fazemos. Corrente também no plano biológico, um vírus altera a própria estrutura química para iludir o sistema imunológico. Esse fenômeno se baseia na capacidade que temos de acreditar que somos aquilo que não somos. O economista Eduardo Gianetti faz aqui uma reflexão profunda e original sobre a necessidade que tem o ser humano de iludir a si mesmo, bem como sobre as implicações éticas dessa tendência na vida pública e na vida pessoal. Tá? Então, isso fala muito bem o que está acontecendo hoje. Né? É um auto-engano, as pessoas preferem se iludir.
né, do que deparar com a verdade, né, o fato, aquilo que está à sua própria frente, à sua frente. Né? Então, quando nós falamos da máscara, eu não preciso de alguém ditando, dizendo que eu tenho que usar a máscara. Observe, preste atenção nos médicos, o que os infectologistas estão dizendo. Por quê? Porque eles trabalham com isso, trabalham com epidemias, né? O epidemiologista, né? Trabalha com isso. Então preste atenção. Agora, se você quer o auto-engano, né? Ah, eu vou ouvir quem eu quiser ouvir. Ah, eu tenho uma convicção de que essa pessoa, ela sabe do que ela está falando, mas ela não é médica, tá bom? Faça uma reflexão. Nós somos sujeitos pensantes, nós temos essa capacidade de refletir, né? O auto-engano, quando eu trabalho o auto-engano na escola, eu sempre falo com o aluno também daquela questão de colar na prova, né? Olha só para você ver como funciona o auto-engano, né? O aluno ele cola todinha a prova de um colega e quando ele tira 10 ele fica feliz. Por quê? Porque ele tirou 10. Ele tirou 10, né? Ou o colega tirou 10, mas é o auto-engano, né? Eu prefiro me enganar, eu prefiro, ele vai viver melhor se enganando, né? Do que ter que se deparar com a realidade que está ali à frente dele. Tá, leia o livro, é muito bacana, Eduardo Gianetti, não sei se tem na internet, mas é um livro da companhia de bolso, né? Auto-engano, tá? Vale a pena, tá? E vamos ser mais reflexivos, né? Então, quando o assunto é saúde, você não busca um médico? Então, ouça os médicos, ouçam os médicos, né? Eles estão falando para a gente qual é o melhor caminho a ser seguido, né? E eu, como um sujeito pensante, capaz de avaliar criticamente, aí eu uso a máscara, tá bom? E o distanciamento social. Muito obrigado. Até a próxima aqui no canal do professor Regis Oliver.